Bom, pessoal, então já discutimos o princípio da construção, ou seja, já mostramos como fazer o preenchimento do diagrama de Linus-Pauling e agora iremos apresentar dois conceitos importantes. A estrutura eletrônica de um átomo determina suas propriedades químicas e por isso é necessário descrevê-la. Bom, para isso escrevemos a configuração eletrônica do átomo. As seguintes regras são usadas. O princípio da exclusão de Pauli, onde dois elétrons no máximo podem ocupar um dado orbital. Quando dois elétrons ocupam um orbital, seus spins devem estar emparelhados. Então, por exemplo, temos o orbital 1s com um único elétron. Ele vai estar assim. Aí até aí tudo bem. Então, ele pode estar para cima ou ele pode estar para baixo. Tanto faz. Nesse caso, o número quântico ms, spin ms, por exemplo, ele seria mais meio, mas ele poderia ser menos meio. Por convenção, a gente sempre começa preenchendo para cima, mais meio. O hélio, por outro lado, teria um orbital 1s e um para baixo. Ele não poderia estar com os dois spin para cima. Então é isso que é o princípio da exclusão de Pauli. Um único orbital pode ter no máximo dois elétrons e eles devem ter spins antiparalelos. Ou seja, um tem que estar para cima e outro tem que estar para baixo. Em outras palavras, por isso que um orbital ele descreve no máximo dois elétrons. É porque, na verdade, nós temos sempre que garantir que os spins dos elétrons dentro de um orbital vão ser sempre diferentes. Então, se eu tivesse, por exemplo, um terceiro elétron aqui, por exemplo, colocando ele para cima, ele seria o quê? Aqui seria ms mais meio, menos meio e mais meio. Então, ou seja, mais meio com mais meio seriam dois elétrons com o mesmo número quântico de spin magnético. E isso não é permitido pelo princípio da exclusão de Pauli. Não é Pauling. Nós iremos estudar o diagrama de Linus-Pauling. Pauling. Que é isso aqui. Ok? Esse aqui é Pauli. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Física também. O Pauling ganhou o Prêmio Nobel de Química e da Paz. Este era químico e esse Pauli, ele era físico. Então esse é o princípio da exclusão de Pauli. E a regra de Hund, lembrando que nós temos repulsão eletrônica e ela está relacionada à repulsão eletrônica. A regra de Hund está relacionada com a repulsão eletrônica. Com repulsão eletrônica. Então, a regra de Hund diz: se mais de um orbital em uma subcamada estiver disponível, adicione elétrons com spins paralelos aos diferentes orbitais daquela subcamada até completá-la, antes de emparelhar dois elétrons em um dos orbitais. Então, por exemplo, temos aqui uma subcamada 2p com 6 elétrons. Como é que a gente vai preencher? A gente vai colocar primeiro um elétron para cima. Se eu colocar o outro elétron para baixo, nós teríamos dois elétrons no mesmo orbital. Eles estariam no mesmo espaço, próximos, digamos assim, no mesmo orbital. Por exemplo, aqui seria o orbital do tipo, por exemplo, px, aqui do tipo py, e aqui do tipo, por exemplo, pz, tá? Então, ele vai estar para baixo aqui e ele estaria o quê? Com muita repulsão. Partículas de cargas semelhantes se repelem e essa repulsão causaria uma instabilidade no sistema multieletrônico.
Então, por isso que a natureza tende a fazer com que os elétrons estejam em orbitais que vão significar espaços diferentes e repulsões menores, porque vão estar mais afastados. Então a gente preenche tudo para cima e depois começa a descer. Esse estado, por exemplo, colocando assim, depois para baixo, seria um estado, por exemplo, chamado de estado, um estado chamado de estado excitado. Estado um estado excitado. Estado excitado. Ou seja, um estado não fundamental. Não fundamental. Então, bom,